Programa Brasileiro de Eliminação dos HCF6-PBH. Protocolo de Montreal. Presidente da República Michel Temer. Ministério do Meio Ambiente José Sarney. Secretaria Executiva Marcelo Cruz. Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas Everton Frasque Luceno. Em 2007, durante a comemoração dos 20 anos de existência do Protocolo de Montreal e após o bem-sucedido processo de eliminação do consumo de CF6, clorofluorcarbono, os países parte do Protocolo de Montreal decidiram antecipar o cronograma de eliminação do consumo dos HCFC, hidroclorofluorcarbono, por meio da aprovação da Decisão 296. Para isso, o governo brasileiro coordenou a elaboração do Programa Brasileiro de Eliminação dos HF6-PBH, contando com a participação de entidades representativas de setores privados e governamental. O cronograma de eliminação do consumo de HCF6 foi dividido em etapas. A primeira etapa do PBH, que ocorreu no período de 2013 a 2015, eliminou 32,36% do consumo de HCFC 141b e 6,51% do consumo de HCFC 22, perfazendo a eliminação total de 16,6% do consumo de HCF6. A etapa 2, aprovada em novembro de 2015, tem como finalidade a eliminação de 90,03% do consumo de HCFC 141b e até 2020 e de 29,10% do consumo de HCFC 22 até 2021. Uma terceira etapa está prevista para a eliminação do consumo residual de HCF6 no período entre 2022 a 2040. O PBH inclui projetos para a redução do consumo do CHFC22 nos setores de manufatura e serviços de equipamentos de refrigeração comercial e de ar-condicionado, e também a eliminação do consumo de HCFC 141b no setor de manufatura de espumas de poliuretano, matéria-prima de produtos como volantes de automóveis e divisórias de escritórios. No setor de serviços, as ações do PBH estão direcionadas para a redução de vazamentos de HCFC22 por meio da aplicação das boas práticas durante os serviços de reparo, manutenção, instalação e operação de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Neste sentido, destaca-se o projeto de treinamento e capacitação de mecânicos e técnicos para boas práticas em sistemas de ar-condicionado do tipo janela e mini-split, que tem como meta a capacitação de 7.000 técnicos atuantes neste setor. Este projeto foi elaborado com o objetivo de ilustrar as mais importantes ferramentas e técnicas utilizadas nos serviços de instalação, manutenção e reparo de sistemas de ar-condicionado do tipo janela e mini-split. Tem como a finalidade oferecer orientação profissional aos mecânicos e técnicos que trabalham no setor para a aplicação das boas práticas durante os trabalhos, principalmente para o fornecimento de conhecimento sobre contenção de vazamentos de fluidos frigoríficos. Sabe-se que uma quantidade significativa de emissões de HCFC22 poderia ser evitada por meio da aplicação de boas práticas durante a instalação, operação, manutenção e reparo de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Boas práticas incluem atividades de manutenção preventiva, detecção de vazamentos, registro de dados técnicos, operação adequada, além do recolhimento, reciclagem e manuseio correto dos fluidos frigoríficos, entre outros procedimentos. Essas atividades demandam profissionais devidamente capacitados e treinados, que podem contribuir para uma redução significativa do consumo de fluidos frigoríficos no Brasil. As boas práticas trazem benefícios ao meio ambiente e qualidade aos serviços prestados, proporcionando maior vida útil e melhor eficiência energética dos sistemas de refrigeração e ar-condicionado. As ilustrações contidas no material têm como objetivo comunicar, identificar e reforçar o aprendizado de forma didática e acessível, fortalecendo as ações de boas práticas nos serviços de instalação e manutenção de sistemas de refrigeração e ar-condicionado. O Protocolo de Montreal e a destruição da camada de ozônio.
O Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio é um tratado internacional que objetiva proteger a camada de ozônio do planeta por meio da eliminação, da produção e consumo de substâncias destruidoras do ozônio, SDOs. Foi adotado em 1987 em resposta à destruição da camada de ozônio que protege a Terra contra a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. O Protocolo de Montreal estabelece metas de eliminação para todos os países parte, respeitando o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, para prover assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento. Em 1990 foi instituído o Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, FML. O fundo é administrado pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, composto por 7 países desenvolvidos e 7 países em desenvolvimento. Os projetos que o fundo apoia são realizados em 147 países em desenvolvimento por meio das agências implementadoras multilaterais das Nações Unidas e bilaterais por países desenvolvidos doadores. Agências implementadoras multilaterais. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Banco Mundial. Agência de Cooperação Técnica Bilateral. Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ. Com as ações adotadas pelos países no âmbito do Protocolo de Montreal, estima-se que entre 2050 e 2075 a camada de ozônio sobre a Antártica retorne aos níveis que apresentava em 1980. Estimativas apontam que sem as medidas globais desencadeadas pelo protocolo, a destruição da camada de ozônio teria crescido ao menos 50% no hemisfério norte e 70% no hemisfério sul. Isto é, o dobro dos raios ultravioleta alcançaria o norte da Terra e o quadruplo ao sul. A quantidade de SDOs na atmosfera seria 5 vezes maior. Em 2017, o Protocolo de Montreal completa 30 anos e tem como tema a seguinte frase: cuidando de toda a vida sob o sol. Este acordo, universalmente estabelecido pelos 197 países parte, apresenta resultados notáveis em favor da conscientização ambiental e da proteção da natureza. As substâncias destruidoras da camada de ozônio, SDOs, e a refrigeração. As SDOs são substâncias químicas sintetizadas pelo homem para diversas aplicações. Essas substâncias foram muito utilizadas na refrigeração doméstica, comercial, industrial e automotiva, na produção de espumas, agente expansor de poliuretano, na agricultura para a desinfecção do solo, controle de pragas, para a proteção de mercadorias, desinfecção em laboratórios, como matéria-prima de vários processos industriais, entre outros. As mais comuns são clorofluorcarbono, hidroclorofluorcarbono, brometo de metila e álon. No setor da refrigeração, os CF6 foram aos poucos sendo substituídos pelos HCF6 e HF6. Essas substâncias possuem alta capacidade para absorver calor, não são inflamáveis e nem tóxicas ao ser humano. No entanto, os CF6 apresentam alto poder de destruição da camada de ozônio. Já os HCF6 também destroem a camada de ozônio, mas em menores proporções. Atualmente, o Brasil consome apenas HCF6, com destaque para o HCFC 141B, utilizado na manufatura de espumas de poliuretano, e para o HCFC 22, utilizado como fluido refrigorífico em aparelhos e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Os CF6, HCF6 e HF6 são substâncias que contribuem para o aquecimento global. Portanto, a liberação de qualquer destas substâncias na atmosfera traz enormes prejuízos ao meio ambiente. A adesão do Brasil ao Protocolo de Montreal.
por meio do Decreto-Lei 99.280, de 6 de junho de 1990, os textos da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal foram promulgados pelo governo federal, determinando que fossem executados e cumpridos integralmente no Brasil. Desde essa época, o Brasil tem feito a sua parte em relação aos esforços internacionais para a proteção da camada de ozônio e tem cumprido com as metas estabelecidas pelo Protocolo de Montreal, colaborando para a defesa do meio ambiente e para a modernização e aumento da competitividade na indústria brasileira. O país concluiu a eliminação do consumo dos CFCs em janeiro de 2010. Nos últimos 15 anos, o trabalho desenvolvido pelo governo brasileiro com recursos do Fundo Multilateral para a implementação do Protocolo de Montreal conseguiu reduzir o consumo anual de 9.276 toneladas de CFCs em 2002 para zero em 2010. Isto corresponde ao equivalente a mais de 600 milhões de toneladas de gás carbônico de emissões evitadas no período, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. O Plano Nacional para a Eliminação dos CFCs, PNC, aprovado em 2002, possibilitou a implementação de um sistema de recolhimento, reciclagem e regeneração de substâncias destruidoras da camada de ozônio, SDOs, em todo o país. Composto de 5 centrais de regeneração e 120 unidades de reciclagem para fluidos frigoríficos. Como resultado desse plano, mais de 24,6 mil técnicos foram capacitados em boas práticas de refrigeração e mais de 200 empresas nacionais obtiveram apoio para a eliminação dos CFCs em equipamentos de refrigeração e na fabricação de espumas de poliuretano. O Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, PBH. Depois do sucesso da eliminação dos CFCs, o Protocolo de Montreal entrou em uma nova fase voltada para a eliminação da produção e consumo dos HCFCs, considerando que essas substâncias, além do potencial de destruição da camada de ozônio, possuem alto potencial de aquecimento global. Em setembro de 2007, os países parte do Protocolo de Montreal decidiram, por meio da decisão 29.6, antecipar os prazos de eliminação dessas substâncias. De acordo com a decisão acima, todos os países se comprometem em cumprir um novo cronograma de eliminação dos HCFCs. No caso dos países em desenvolvimento, os prazos para eliminação dos HCFCs, em regra geral, foram definidos conforme o quadro 1. Quadro 1. Cronograma de eliminação do consumo dos CFCs. Ano ação 2013. Congelamento do consumo dos HCFCs. Média de consumo de 2009 e 2010. 2015. Redução de 10% do consumo. 2020. Redução de 35% do consumo. 2025, redução de 67,5% do consumo. 2030, redução de 97,5% do consumo. 2040, eliminação do consumo. A redução do consumo de HCFCs afeta diversos setores industriais, entre eles os de refrigeração e ar-condicionado, espumas, solventes e extinção de incêndio. Estratégia de redução do consumo de HCFCs, etapa 1 do PBH. O Brasil, por meio da etapa 1 do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, PBH, reduziu o consumo de HCFCs em 16,6% em 2015. A estratégia de eliminação do consumo de HCFCs constava da realização de ações regulatórias, da execução de projetos de convenção de tecnologias para o setor de espuma e da execução de projetos de contenção de vazamentos para o setor de serviços. Tabela 1. Ações para a melhor contenção do vazamento para o setor de serviços, etapa 1 do PBH. Treinamento e capacitação de 4.800 mecânicos e técnicos de refrigeração que atuam na área de refrigeração comercial em supermercados.
Treinamento e capacitação de 100 mecânicos e técnicos de refrigeração que atuam na área de sistemas de ar-condicionado do tipo Split. Realização de 4 projetos demonstrativos de contenção de HCF6 em supermercados, com o objetivo de apresentar procedimentos que melhorem a estanqueidade dos sistemas de refrigeração a partir de substituição de peças antigas e ineficientes. Introdução de uma aplicação interativa para a documentação do consumo de HCF6 e monitoramento das atividades de manutenção de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Estratégia de redução do consumo do HCF6, etapa 2 do PBH. A etapa 2 do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCF6 PBH define as diretrizes e ações a serem executadas no Brasil relacionadas ao cumprimento das metas no período de 2016 a 2021. Nesta segunda etapa, a estratégia de eliminação do consumo de HCF6 consta da realização de ações regulatórias da execução de projetos de conversão de tecnologias para o setor de refrigeração e ar-condicionado e da execução de projetos de treinamentos e capacitação para o setor de serviços, conforme tabela 2. O PBH foi construído de forma conjunta e participativa por meio de um processo aberto, transparente e democrático, cuja participação de todos os setores envolvidos, governo e iniciativa privada, foi crucial. Coordenação da implementação do PBH. O PBH é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Mudanças de Clima e Florestas e conta com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, IBAMA, e dos demais ministérios integrantes do Comitê Executivo Interministerial para a Proteção da Camada de Ozônio, PROZON, Decreto 6 de março de 2003. A sua execução é apoiada pelo Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, como agência líder pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDE, e pela Coordenação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da AGIS, como agência cooperadoras. A AGIS é a agência de cooperação bilateral que atua no âmbito do PBH na implementação dos projetos de contenção de vazamentos no setor de serviços com o objetivo de reduzir os vazamentos de HCFC 22. O setor de serviços de refrigeração e ar-condicionado responde por aproximadamente 82% do consumo de HCF6 do Brasil. Uma quantidade significativa de emissões de HCF6 22 poderia ser evitada por meio da aplicação de boas práticas durante a instalação, operação, manutenção, reparo de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Boas práticas incluem atividades de manutenção preventiva, detecção de vazamentos, registro de dados técnicos, operação adequada, além do recolhimento, reciclagem e manuseio correto dos fluidos frigoríficos, entre outros procedimentos. Essas atividades demandam profissionais devidamente capacitados e treinados, no qual podem contribuir para uma redução significativa do consumo de fluidos frigoríficos. Neste contexto, o protocolo de treinamento e capacitação de mecânicos e técnicos de refrigeração, na etapa 2 do PBH, foi desenvolvido com o apoio da Associação Brasileira de Refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, ABRAVA, e visa introduzir e reforçar técnicas e procedimentos que contribuem para a redução das perdas de fluidos frigoríficos, ao mesmo tempo em que diminui as necessidades de manutenção e aumenta a vida útil dos equipamentos. Está prevista a capacitação de 7.000 mecânicos e técnicos de refrigeração para boas práticas em sistemas de ar-condicionado do tipo janela e mini split. Outras medidas previstas na etapa 2 do PBH. Treinamento e capacitação de 1.238 mecânicos e técnicos de refrigeração para boas práticas em sistema de refrigeração comercial. Treinamento e capacitação de 1.000 mecânicos e técnicos de refrigeração em boas práticas
no uso seguro e eficiente de fluidos alternativos de zero PDO e baixo GWP em sistemas de ar-condicionados e refrigeração comercial. Estímulo ao recolhimento, reciclagem e regeneração dos SDOs por meio da infraestrutura existente no país, composta por centrais de regeneração e unidades de reciclagem de fluidos frigoríficos. Conscientização no setor por meio da divulgação de boas práticas e tecnologias alternativas do zero PDO e baixo GWP. Projeto de assistência técnica em pequenas e médias empresas e fornecedores de componentes no setor de refrigeração comercial. Projetos de conversão tecnológica de empresas do setor de refrigeração e ar-condicionado. Projetos de conversão industrial de empresas que operam no subsetor de espuma rígida. O IBAMA e o Cadastro Técnico Federal. O IBAMA é a instituição responsável pelo controle da produção, importação, exportação e consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio, SDOs, no país. O Instituto estabelece as cotas de importação de substâncias, é responsável pela anuência de licenças de importação e pelo cadastro de todas as pessoas físicas e jurídicas manipuladoras de SDOs. Realiza o monitoramento do comércio e utilização dessas substâncias e atua na fiscalização do setor, garantindo que o Brasil atenda aos limites estabelecidos pelo protocolo e pela legislação brasileira. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, CTF, que é gerenciado pelo IBAMA. O cadastro tem por objetivo promover informações sobre as pessoas físicas e jurídicas que interferem direta ou indiretamente no meio ambiente, impactando a sua qualidade, assim como sobre as atividades potencialmente poluidoras que realizam e as matérias-primas, produtos e resíduos dos processos produtivos. A legislação brasileira e o Protocolo de Montreal. O quadro 2 apresenta a relação de atos normativos que formam o respaldo geral para o controle e eliminação das SDOs.
A camada de ozônio, suas causas e efeitos. Ozônio, O3, é um dos gases mais importantes que compõem a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 e 35 km de altitude, região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, UVB, nociva aos seres humanos. O ozônio tem funções diferentes na atmosfera, em função da altitude em que se encontra. Na estratosfera, o ozônio é criado quando a radiação ultravioleta de origem solar interage com a molécula de oxigênio, quebrando-o em 2 átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio liberado une-se a uma molécula de oxigênio, formando assim o ozônio. Na região estratosférica, 90% da radiação ultravioleta do tipo B é absorvida pelo ozônio. Ao nível do solo, na troposfera, o ozônio perde a sua função de protetor e se transforma em um gás poluente responsável pelo aumento da temperatura da superfície. Junto com o óxido de carbono, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Nos seres humanos, a exposição à radiação UVB está associada aos riscos de danos na visão, ao envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Os animais também sofrem as consequências do aumento da radiação. Os raios ultravioleta prejudicam os estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vida aquáticas e reduzem a produtividade de fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática, provocando desequilíbrios ambientais. Buraco na camada de ozônio. A figura 1 apresenta um esquema didático de como a molécula de ozônio é destruída. No início da década de 1980, descobriu-se uma queda acentuada da concentração de ozônio sobre o continente ártico, fenômeno que se convencionou chamar-se buraco na camada de ozônio. Na figura 2 é possível visualizar a extensão da rarefação da camada de ozônio sobre a região da Ártica em setembro de 2016. A cor tendendo o azul para o violeta indica a baixa concentração de ozônio, a qual é medida em unidades Dobson. Figura 2, concentração do ozônio, unidades Dobson.